Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos continuar, com os nossos vídeos, a nossa programação por aqui, enquanto a gente não consegue se encontrar pessoalmente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que traz muita curiosidade de todas as pessoas, não apenas espíritas, que são as colônias espirituais. Então, depois do lançamento do filme, teve o livro, que muitas pessoas já leram, que é o Nosso Lar, não apenas espíritas. E depois do lançamento do filme Nosso Lar, então, muitas pessoas têm curiosidade sobre as colônias espirituais. Só que tem uma coisa, a maioria das pessoas acham que sinônimo de colônia é Nosso Lar. Não, Nosso Lar é uma das colônias espirituais. E o planeta Terra, gente, ele é imenso, é muita gente, Então, em todo o planeta Terra, há colônias espirituais, não apenas no Brasil, Então nós temos colônias espirituais em todos os países aí, Todos os lugares há colônias espirituais. Inclusive aqui, na nossa região, Araçatuba, Birigui, pega toda a região, as cidades aqui no entorno, então é uma micro-região. Nós temos, por exemplo, notícias, informações da colônia Céu Azul, que fica na cidade de Rolândia, no Paraná, que é trazida pelo livro, Céu Azul, narrado aí pelo espírito César Augusto Melero, que desencarnou jovem. É uma colônia que efetua um trabalho com jovens, Então é uma colônia de juventude. Nós temos, por exemplo, a colônia Alvorada, que é uma das mais antigas do Brasil, serviu inclusive de modelo para o Nosso Lar. Ela fica sob Santos, o Nosso Lar, que é no Rio de Janeiro. Nós temos a colônia Redenção, que fica em Salvador. Uma das extensões dela aí é a obra do Divaldo, ligado com a obra do Divaldo. Os espíritos que trabalham com Divaldo, a maioria, estão nessa colônia Redenção. Então nós temos várias colônias espirituais. Aí, vem aquela pergunta, mas a gente conheceu o Nosso Lar, conheceu assim, que a gente tem notícia, a gente sabe de Nosso Lar. André Luiz falou assim profundamente sobre o Nosso Lar. E aí muita gente pensa assim, eu quero ir para Nosso Lar. Você falou que cada região tem a sua, então se eu quiser morar em Nosso Lar, será que eu tenho que mudar para o Rio de Janeiro? Será que se eu mudar lá para o Rio de Janeiro, quando eu desencarnar, eu vou para o Nosso Lar? O que vocês acham? Não, gente? Não é assim, não. Aqui, gente, o passaporte de entrada para a colônia é outro. Não é você morar naquele local. Você não pode simplesmente mudar de uma colônia para outra, Que não é assim que acontece. Então, para você adentrar uma colônia, você tem que estar afinizada com ela, tem que estar na vibração dela, ou tem que estar necessitando de alguma coisa ali, Porque, por exemplo, uma pessoa pode ser atendida numa colônia do Nosso Lar a pedido ou por uma questão de uma missão que aconteceu e ela foi levada. Ela está em tratamento. Quando ela se recuperar, não quer dizer que ela vai ficar em Nosso Lar. Vai depender da vibração dela, da sintonia, da afinidade. Ela pode ser levada para um outro local. Assim também uma pessoa, por exemplo, ela sempre viveu, sempre morou, por exemplo, na região norte, no Amazonas. Toda a família dela é lá do Amazonas, ela sempre viveu lá. E de repente, lá no final da vida dela, ela resolve mudar para um outro local. Por alguma questão. O filho passou no vestibular e foi estudar lá no sul. Foi estudar lá no Paraná, o filho mudou para lá. E aí ela fala, eu vou junto por causa do meu filho que foi para lá. E aí ela desencarna lá no Paraná. Ela vai ficar na colônia do Paraná? Não, ela vai para uma das colônias lá do Amazonas, onde ela tem afinidade, são os hábitos. Porque o que acontece, gente? A vida continua do outro lado. Nós trazemos os nossos hábitos, nossa cultura, e os grupos, quando se agrupam, também permanecem com essas culturas, de uma certa forma. Então não tem essa ruptura.
Se todos os conhecidos dela, os hábitos, as coisas estão relacionados com a cultura de Manaus, né, com a cultura da Amazônia, ela não tem por que ela ir para uma outra totalmente diferente. Isso também facilita o processo de readaptação da vida quando a gente tem o nosso desencarne. E o que tem, gente, nessas colônias espirituais? Cada uma é de um jeito, a gente não são padrões. Assim como as cidades aqui na Terra, elas não são padrões, cada uma tem o seu estilo. Mas de uma forma geral, né, elas têm residências, né? Então, gente, lá ó, tem residência individual e residências coletivas, né? Por exemplo, a de Rolândia, lá que eu falei para vocês, a Céu Azul, existiam as espécies de repúblicas de jovens que chegavam e que não tinham a sua residência, enquanto outros já tinham a sua residência, né, que já estavam há mais tempo na colônia. Nas colônias, gente, não tem sem-teto, tá? Não tem morador de rua nas colônias. Ah, Rosa, mas eu ouvi falar de uma pessoa que morreu, um relato do espírito, que ele ficou vagando. Sim, gente, mas ele não estava na colônia. Eu estou falando dentro da colônia. Então não existe morador de rua na colônia. Ou a pessoa já tem a sua casa própria, ou ela vai para uma habitação coletiva que é fornecida pela colônia. E aí, gente, se pensa assim, será que, como que acontece essa história da casa própria, né? Será que dá para você, de repente, fazer um investimento imobiliário numa colônia? Não, né, gente? É somente uma casa que você adquire com o seu trabalho, né? Demorando lá o tempo que é necessário para isso. Não existe direito de herança, já vou falando. Então, por exemplo, a pessoa está lá desencarnada. Quando ela encarnar, um outro familiar dela vai ficar com a casa? Não. Até porque não sabe se ela pode adentrar aquela colônia. Tem aquelas várias questões que eu falei para vocês, né? O que acontece? Um familiar nosso, um avô que já está em algum local, ele pode receber a gente, se a gente tiver condição de estar naquela colônia. Entendeu? Não é simplesmente o fato de um familiar ter uma casa que eu vou poder ir para aquela casa. Eu tenho que também me adequar à colônia, no caso em que aquele familiar está. Então tem templos religiosos, tem recintos de encontros sociais, hospital. Hospital? Ah, mas espírito precisa de hospital? Sim. Assim como nós temos o nosso corpo físico e temos que cuidar dele, o espírito tem o seu corpo espiritual, né? O perispírito. E ele precisa cuidar desse perispírito, que às vezes está com algum problema, que ele levou, né, do seu desencarne e precisa estar tratando esses problemas. Escolas, parques, jardins, né, transporte público. Lá funciona, viu? Mas transporte, Rosa, espírito não voa? Para que precisa de transporte? Calma, vamos lá. Primeiro não é voar, tá? É volitar, que é o voar sem asas, né? Como se fosse um planar aí. Mas não são todos espíritos que têm condição de volitar. Então, até por uma forma de respeito para com os outros que não têm essa condição, os espíritos, eles transitam dentro das colônias, dentro do transporte coletivo. E também pelo desgaste de energia, né, gente? E o transporte lá funciona, não é cada um tem o seu carro, não, é o transporte, o seu carro, né? Não é cada um ter o seu carro, não, é o transporte coletivo, e lá funciona, tá? No caso do nosso lar, o André Luiz fala sobre o aeróbus, que na verdade, é como se fosse um ônibus, um pouco maior que um ônibus, com um estilo de um trem-bala, né? Que ele desliza numa velocidade muito grande, sem ter rodas, né? Então, é uma tecnologia que agora o mundo material está começando a conhecer e a gente tem alguns protótipos, né, deles que já estão existindo aí, não como o de lá, mas a gente já está começando a conhecer essa tecnologia. Tem fábricas, bibliotecas, tem muita coisa, gente, coisas que existem aqui que a gente conhece e outras que a gente desconhece. E como que será o dia a dia dessas colônias? Bom, como eu falei para vocês, cada colônia tem o seu estilo, tem o seu grupo, né?
os seus hábitos, vamos colocar assim. Mas de uma forma geral, gente, tem trabalho, né? Não é só médico, enfermeiro, não. Lá tem fábrica, tem muito trabalho para fazer. Tem parte administrativa, né? Tem trabalho, tem cursos, palestras, tem vida social, né? Você faz visitas, encontros, tem lugares, né, para lazer, parques, bosques, praças, teatro, apresentações musicais, cinemas. Alguns livros falam que tem assim, parece que a pessoa está dentro da história, dentro da filmagem. Você pode fazer excursões, visita a uma outra colônia, mas tudo de acordo, como eu falei para vocês, com a vibração, com afinidade, se é permitido ou não, e você é acompanhado nesses casos aí, se você pode ou não ir, né? Você pode visitar outros planetas, então, enfim, existe esse turismo, vamos colocar desta forma. André Luiz fala sobre o Bosque das Águas, um local muito bonito, né? À beira do Rio Azul, com árvores, onde as pessoas vão passear, sentar, fazer piqueniques, onde os casais apaixonados, né, se encontram, vão passear. Casais apaixonados? Ué, tem namoro? Será? Será que tem paquera lá? Tem, gente, tem também, tá? Podem ficar tranquilos que tem a paquera, tem o namoro lá, mas a gente não vai falar disso hoje, né? Hoje a gente está falando de outra coisa. Mas enfim, a vida social existe. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Dentro das colônias, o dia a dia é muito semelhante com o nosso. Lógico que tudo, gente, está envolvido pelo padrão vibratório da colônia. Igual, eu falei para vocês da colônia Céu Azul, né? Então eles fazem, os jovens fazem lá o seu encontro na República, com violão, que eles cantam, conversam. São atitudes dentro do padrão da colônia. Então, conversações instrutivas, lembranças da sua reencarnação, que eles vão começar a contar histórias. São coisas salutares, coisas boas. Diferente de muitas reuniões que a gente vê aqui na Terra, né? Que a gente está acostumado. É diferente nesse sentido aí. E, gente, e as vestimentas, né? Como será que é a moda lá nas colônias? Vamos colocar assim, né? Porque muita gente fala assim, será que na colônia todo mundo se veste de branco, coloca aqueles aventais, né? Aqueles jalecos. Não, calma aí. Tudo depende da pessoa. Porque assim, a colônia, ela fornece, assim como fornece a moradia, ela fornece a vestimenta também. E dentro dessa vestimenta, é óbvio, né, aquilo que você recebe assim, ele é um pouco mais padronizado. Não que seja igual, né? Vai depender a que departamento você está ligado, independente da colônia, a que atividade, né? Então ele é um pouco, vamos dizer assim, monocromático, né? Um pouco parecido. Mas você pode ter os seus adereços, ter os seus diferenciais, né, os seus acessórios, coisas que você está acostumado. Então, uma pessoa que usa uma bengala, quer colocar uma bengala, uma pessoa que usa um chapéu, né, um colar, uma joia de família, algo que identifique, né? Então, não é nada assim padronizado. O que acontece é que às vezes a pessoa não tem condição de plasmar um adereço, ou não tem também, eu falei do trabalho, né, gente? Não tem o seu bônus horas aí para adquirir uma coisa diferente, né? É isso que acontece. Mas todo mundo recebe a sua vestimenta. Não necessariamente igual, não necessariamente tudo branco, como eu coloquei para vocês aí. E, gente, se tem trabalho, tem remuneração. No nosso lar, o André Luiz fala que a remuneração ali é chamada de bônus horas. Em outra colônia pode ter outro nome, mas todo trabalho ele tem a sua remuneração. E a parte administrativa, a organização, como que é o governo das colônias? Tá chegando aí 2022, né? O ano que vem a gente tem eleição. Será que nas colônias tem eleição também? O que vocês acham? Não, gente. Os governantes nas colônias não são por eleição, tá? Eles são conduzidos ao cargo por absoluto merecimento e competência. Então, são pessoas
elevadas, tá? Pessoas que têm um padrão vibratório maior que o da colônia, que eles vão estar dirigindo aquela colônia e ajudando toda a comunidade. Como vocês viram, a colônia ela é uma certa fraternidade. Então todos que lá estão têm tudo do básico, né? Então você tem a tua moradia, você tem o seu alimento, você tem o seu trabalho, não tem desempregado na colônia, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua roupa, você tem o seu momento de lazer, tudo é em prol de todos. Então, o governo que é colocado ali, ele pensa no bem realmente das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, não tem eleição, gente. É merecimento e absoluta competência. Gente, e as colônias não é só no planeta Terra, viu? Todos os planetas têm as suas colônias, o universo todo é habitado. E como Jesus nos disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então há muitos lugares, né? Para que morada será que a gente vai? O passaporte de entrada, gente, como eu falei para vocês, é a vibração, né? E a afinidade, a nossa sintonia. Bom, que todos vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.